A gente está de volta para, a partir de agora, falar sobre a pauta no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse na noite deste domingo que a casa está pronta para retomar a discussão sobre a PEC dos precatórios, mas que 2 pontos alterados pelo Senado na semana passada ainda devem ser tratados com as lideranças partidárias para viabilizar a votação em 2 turnos lá na Câmara desse texto. A casa deve se preparar já hoje, segunda-feira, para promover a votação, garantindo um quórum elevado. São 308 votos necessários para aprovar a PEC. E para falar sobre o assunto, explicar a matéria, né, a PEC dos precatórios, as consequências dela, a gente agora está ao vivo, conectados aqui em áudio e vídeo, com o advogado tributarista e constitucionalista André Abrão. André, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Abraço para o senhor, bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. Muito obrigado pelo convite. A PEC dos precatórios, ela foi promulgada parcialmente na semana passada, sobre o ponto em comum entre a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, para otimizar a aprovação, pelo menos parcial do texto, ela já foi promulgada. Com essa decisão conjunta, com esse acordo conjunto entre as casas, já liberou-se cerca aí de 64,9 bilhões de reais do orçamento. O que isso quer dizer? Estava previsto 89 bilhões para pagamentos de precatórios, e isso corresponde aí a 2/3 do orçamento. Então, em comum acordo, as casas deliberaram que vai ser pago somente a metade, basicamente a metade, na verdade, dá quase 60% desse valor, dá 45 bi, e os outros 43 bi vão ficar para os próximos anos, né? Isso aí é um pacote que foi criado com extensão até 2026, então, nos próximos 5 anos, o orçamento fica reduzido, fica liberado aí em relação à questão dos precatórios. Isso aí vai dar um fôlego financeiro para o governo, né, para poder gastar esse outro dinheiro em outras ações, dentre elas o Programa Auxílio Brasil, que tem previsão de gastos aí de 40 bi. A grande discussão aí sai um pouco da parte técnica e entra na questão política, com o que vai ser gasto o restante desse valor, uma vez que o Tesouro aí tem um pedido de 108 bi. Então, gastaria-se 40 bi para o Auxílio Brasil, que é uma grande bandeira do governo, e o restante está em discussão na Câmara em razão do possível gasto aí com fundão eleitoral, com benefício específico para caminhoneiros, reajuste do funcionalismo público. Então, a grande discussão política vai ser em relação a esse restante, com o que será gasto. O advogado André Abrão, conosco aqui no Sinal Aberto Manhã, advogado tributarista, constitucionalista, já fazendo aqui uma apresentação geral, né, Cileide, dos últimos passos e do que é a PEC dos precatórios também para os seus questionamentos. Cileide Alves. Bom dia, André. Obrigada pela presença aqui no nosso programa. Bom, o que essa decisão, esse acordo de fatiamento, né, da PEC para promulgação do que era consenso que tinha sido aprovado nas 2 casas e separado da parte que volta para a Câmara, também não é usual. Já havia acontecido anteriormente? Não, é algo que realmente não é usual. Foi uma estratégia aí dos presidentes das casas para poder adiantar, uma vez que a LOA está próxima aí de ser decidida também e precisam adiantar o tema. Se não fosse... Bom, ano que vem. Certo. Outra coisa que me chama a atenção é que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, já julgou pelo menos 2 ações que questionavam em relação aos estados essa coisa de parcelar, né, os precatórios. Já não existe decisão do Supremo contrário aos parcelamentos, e isso já não seria um precedente
que indica o que pode ocorrer com essa PEC? Um dos grandes pontos que exigiram esse parcelamento é justamente as decisões judiciais tributárias que impactam aí no orçamento, que impactam nas despesas da União. O exemplo dela é o julgamento do século, que é a exclusão do CMS da base de cálculo do PIS/COFINS. É uma decisão que tem um impacto bilionário nas contas da União, e dentre elas, o mandato de injunção 7300 do DF, tem a questão também de compensação de crédito tributário. Então, tem uma série de intervenções do judiciário, né, julgamentos do judiciário que acabam impactando nas despesas e receitas da União, dos estados e municípios. Nesse caso em específico, não há esse impacto direto em relação a esse parcelamento, uma vez que está limitando-se o teto de gastos e não trazendo um parcelamento novo. Então, vai ser limitado o teto de gastos com o precatório e aí vai entrar na ordem cronológica ali de pagamento e vão acabar, inclusive, com aquele super preferencial, que é quem pede no mesmo ano, já tem um adiantamento. Isso aí vai ser finalizado aí com essa emenda constitucional. Pois a emenda que foi a parte da emenda que foi para a Câmara, ela vai tratar inclusive sobre isso, né? Quem é que vai ter direito a prioridade nesse parcelamento? Isso é definido na PEC ou isso depois vai ser definido posteriormente? Vai ser definido posteriormente. Existe uma ordem cronológica de protocolos, né, do precatório. Aí, óbvio que verbas alimentares têm preferência, verbas trabalhistas, enfim, tem esses detalhes aí de preferência, mas isso vai ser tratado posteriormente. Quem é que tem direito a receber da União, né, com base em decisões judiciais, que está nessa lista de precatórios? Empresas, outros entes federados, pessoas físicas, a população do modo geral. Todo mundo que ganha alguma ação em relação à União, e essa ação extrapola o valor do RPV, ela cai no precatório e cai aí numa ordem cronológica de data de constituição do direito. Então, mas o grosso mesmo, a grande maioria, são empresas que têm ações, em sua maioria, ações tributárias para recebimento de créditos. O governo foi surpreendido, né? É um valor que não estava previsto, de 90 bilhões, me parece, para o ano de 2023. O que ocorreu que chegou a esse montante? Em 2021 era 54 bi, em 22 já virou 89, quase 90. E é justamente isso, são decisões judiciais que resultam num impacto a nível nacional bilionário. Então, como diz o tema 69 do Supremo, que é a exclusão do CMS da base de cálculo PIS/COFINS, foi o principal decisor aí em relação a esse volume de dinheiro que aumentou o débito da União com as empresas. Então, são decisões que acontecem ao longo do tempo. O precatório, ele advém de uma decisão judicial. Com essa decisão do Congresso, significa que, a partir de agora, os precatórios vão ficar fora do teto de gasto, todas as dívidas de precatórios, ou vai ser só uma exceção estabelecida em prazo? Não, limitaram o teto de gastos com precatório em aproximadamente 60% do valor devido. Então, é devido 89 bi, vão pagar 45 bi. Então, vai ser pago. Não é que não será pago, vai ser pago, mas com um limite maior aí de gastos. E isso, o restante, esses outros 43 bi, vai ser fatiado ao longo dos próximos 5 anos. Pois é, e aí eu quero saber o seguinte, todo ano isso vai acontecer? Quer dizer, são esses
quase 90 bi em relação ao ano de 2022. Quando chegar em 2023, vai ter outra conta de precatório a ser paga. E aí, vai ser parcelado também ou só a PEC faz uma exceção para 2022? Vai ser parcelado até 2026. A PEC prevê 5 anos. Todas as dívidas vindas agora vão ser parceladas, então, à medida que isso for ocorrendo, o parcelamento vai chegar até quase 10 anos, né? Porque todo ano joga para frente mais 5 anos. A previsão da PEC é até 2026. Eu acredito que não vai ter caixa para quitar isso até lá, né? Então, todo ano, o número de precatórios vai se acumulando, né? O problema de parcelar é isso, que ele vai sendo acumulado ano a ano. O que falta votar agora lá na Câmara dos Deputados? Em resumo, é só essa diferença aí de aproximadamente 62 bi, como que esses 62 bi vão poder ser gastados. Porque só o Auxílio Brasil, ele vai ocupar aproximadamente 40 bi, né, na previsão do governo. E o restante vai ser a discussão, esses 22 bi aí está sendo discutido em como eles serão gastados. Então, serão gastos, né? Então, se vai poder entrar no fundo partidário, se vai poder fazer algum ajuste para o funcionalismo público, enfim, isso aí vai ser discutido agora. Bom, aproveitando a sua presença, recentemente o STF julgou também a alíquota de ICMS de energia, né, e telecomunicações. É uma decisão de forte impacto aí para os estados. Isso já está consolidado? Já terminou a votação do STF? E o que isso significa? Essa decisão, ela, só resumindo o teor dela, essa decisão limita a cobrança de ICMS para a energia elétrica e telecomunicações que foram considerados itens essenciais, serviços essenciais ao cidadão, limita a média do ICMS aplicado nos estados. Então, aqui em Goiás, por exemplo, a média é 17%. Então, telecomunicação e energia tem que se limitar a 17%. E isso impacta diretamente na receita dos estados. Como esse impacto ele é muito grande e está sendo modulado os efeitos, provavelmente deve concluir agora dia 17, que está pautado para a conclusão, para ver até quando isso vai poder valer. As ações ajuizadas antes do mérito, vai começar a reduzir isso daí a partir de 2024, provavelmente a partir do plano plurianual, para não cessar a receita de forma abrupta. Então, provavelmente a modulação dos efeitos é para começar a valer a partir de 2024. E esse é um exemplo também de decisões judiciais que impactam na receita e no orçamento dos entes federados. Depois de modulado, essa nova regra vale automaticamente ou vai precisar, por exemplo, de alguma ação judicial nos estados? Depois de modulado para frente, vai valer automaticamente. Tá. Bom, aí surge uma pergunta meio óbvia, né? Se o Supremo Tribunal Federal considera que energia e telecomunicação é essencial e a alíquota tem que ser na média aí das demais alíquotas, isso certamente se aplicará em algum momento também para os combustíveis? Acreditamos que sim, defendemos que sim. O combustível acaba se tornando também hoje um produto essencial na vida do brasileiro. E essa discussão ela já acontece a níveis estaduais, né? Já existe ação ajuizada aqui no estado de Goiás nesse sentido, e ela deve chegar no Supremo em breve para ser discutida também. E não existe nenhuma ação nesse sentido de já no Supremo? Não, que a gente saiba, não. Eu sei que isso está, como foi definido o mérito agora, em relação a esses produtos essenciais, várias ações aconteceram no Brasil todo, pelo sindicato, Sindiposto, aqui em Goiás, já foram ajuizadas para poder chegar lá e decidir também nesse mesmo sentido.
E aí, esses três produtos, telecomunicações, energia e combustível, formam a maior base do ICMS dos estados. Vocês têm uma ideia do que significa do total da receita com esse imposto, no caso de Goiás? Não sei mensurar em relação a isso, mas para você ter uma ideia, o combustível hoje aplica-se a alíquota de 30%, cairia para 17%. Então, numa conta aí bem grosseira, reduziria aí em torno de 40% da arrecadação. Então, é algo que vai impactar e muito na receita dos estados. Bom, tem alguma outra mudança decisão judicial ou mesmo mudança no Congresso que pode impactar muito nos tributos por agora ou não? Não, basicamente as grandes teses que estão previstas para julgamento, que foram julgadas, são essas. As teses que impactam diretamente aí na receita. Mas tem várias teses que tramitam aí, Brasil afora, que geram impactos também. Então, é algo que é muito sazonal. Rubens? É isso, André. Obrigado pelo contato com a gente para falar também sobre outros assuntos, né? Além da PEC dos precatórios. Um abraço para o senhor, boa semana, bom fim de ano também, né? Boas festas, Feliz Natal, bom 2022, se a gente não conversar até o final do ano. E um grande abraço aí. Bom dia e boa semana, André. Obrigado, Rubens. Obrigado, Cileide. Grande abraço. Bom fim de ano para todos. Obrigado aqui pela disponibilidade. Nós conversamos ao vivo no Sinal Aberto com o advogado tributarista constitucionalista André Abrão. Destaque-se a íntegra dessa entrevista, você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br.